Eu acredito que, final de novembro, começo de dezembro, os primeiros nomes devem ser anunciados. Acho que agora, nessa viagem, o presidente Lula vai ter um distanciamento necessário e depois, quando voltar, deve concluir as consultas, né, aos partidos, às forças sociais. E eu acredito que é por aí. Começo de dezembro começa e perto do Natal termina o desenho da equipe. A transição está funcionando, é o mais importante nesse momento, e para a colheita de dados técnicos, preparar as primeiras medidas, de modo que eu acho que não tem o que seria grave, que é um vazio. Não, não há um vazio. Nós temos um governo findante, um governo sendo esvaziado progressivamente, e nós temos uma nova equipe sob o guarda-chuva e a coordenação do Alckmin, e que está exercendo esse papel da transição. Acho que tudo caminha bem. Senador, agora nessa batalha da transição, a gente começa a ter umas discussões bem interessantes, né? Mercado, Faria Lima, do outro lado, o pirão social, a fome, você tem agronegócio, o MST, são questões clássicas de confrontos sociais brasileiros, né? São as grandes questões que nós temos e não é de hoje. Como é que o senhor está vendo essas discussões? Essa de mercado ou social? Você acha que está indo bem? O Lula está conduzindo de forma interessante ou acha que o mercado está levando muito para o lado dele? Como é que você avalia até o momento essas discussões? O país está contaminado por extremismos. Nós estamos vendo agora essas agressões vis a ministros do Supremo que estão participando de um evento. Esses extremismos, lamentavelmente, chegam a todos os planos da vida em sociedade, inclusive aos ditos mercados. Nós temos, portanto, uma ironia, eu diria, porque essas forças que tanto clamaram contra a polarização hoje são agentes de extremismos, ao terem reações que não são ponderadas. O presidente Lula apenas reafirmou o óbvio, que é a identidade que o conduziu à vitória eleitoral. Se o presidente Lula não faz um governo com ênfase social, com prioridade aos mais pobres, aos que menos têm, isso constituiria uma fraude à vontade popular. Havia nitidamente dois caminhos e o povo brasileiro escolheu um. E o presidente Lula disse: este caminho será trilhado. Isso não significa antinomia, contradição, belicismo, conflito com os outros setores da sociedade. Agora, é preciso que todo mundo tenha razoabilidade. E isso faltou na semana passada. Faltou razoabilidade e sobrou sabedoria de quem queria ganhar dinheiro especulando. Perfeito. Até nessa linha, só eu ia fazer uma outra pergunta, mas só para puxar um pouquinho mais essa corda. É normal também, né, senador? Eu estava falando aqui na abertura do programa, essa disputa por poder. Isso acontece no jogo democrático, né? Você tem uma frente ampla que foi eleita, e tão ampla como, enfim, nunca tivemos aqui, no caso de uma eleição direta, e agora você tem, dentro dessa frente ampla, uma disputa, sim, entre os interesses do agronegócio, do pequeno agricultor, os interesses dos donos de grandes escolas, né? E daqueles que defendem uma educação pública, enfim, mais forte, de maior qualidade. Você tem uma disputa de interesses entre o mercado, que o pouca farinha, meu pirão primeiro, ele fala o seguinte: olha só, eu tô cheio de farinha aqui, mas pega essa pouca que tem e deixa estocada para mim, porque daqui a uns 4 anos, se eu precisar, eu quero garantir que tem lá estocada. Velho de mercado aqui, eu sei que a sensibilidade da turma aos problemas sociais não é realmente uma característica que define a turma dos bancos. Mas o ponto é o seguinte: é normal, isso faz parte do jogo democrático. Eu, quando defendi a candidatura do Lula, e até no encontro com economistas que ele fez ali na última semana,
Falei, gente, olha só, eu estou aqui pelo meu direito de poder debater, de poder discutir, ser preservado. Então, você não acha que é natural que, ao longo das próximas semanas, ainda com os nomes não definidos, cada um querendo reforçar o nome que mais lhe interessa, a gente ter esse debate? Isso não faz parte da democracia, essa disputa por poder? Sim, não há dúvida, desde que se dê em termos razoáveis. Se dê de acordo com a lei. Nós temos, portanto, uma moldura. Essa moldura foi definida pelo jogo institucional vitorioso. Portanto, aqueles que estão nas portas dos quartéis clamando por aquilo que não ocorrerá, ou seja, uma intervenção militar, estão fora da gramática do dicionário da democracia. Portanto, aí não há legitimidade. Contudo, concordo com você, todos aqueles que estão nesta moldura do jogo institucional legitimamente defendem seus pontos de vista. Ocorre que, para que isso se dê, é preciso lembrar que há regras. E se você adota, desde logo, uma postura agressiva, como infelizmente nós vemos daqui e da colar, isso gera, no futuro, dificuldade de diálogo. Então, o que eu creio, Eduardo, é que a gente tem que olhar, de um lado, o isolamento necessário dos golpistas, dos fascistas, daqueles que querem a morte e a violência. Por outro lado, estabelecendo um campo da democracia, que a disputa se dê por hegemonia, mas com respeito às regras da boa convivência. E aí acho que então nós caminharemos bem. Caminharemos no sentido de compreender que o pluralismo pode ir construtivo. E aí é preciso que todos defendam esse ambiente. Não é um papel apenas do novo governo, é um papel de todas as instituições, inclusive do empresariado, todos aqueles que querem, com a graça de Deus, estar nessa moldura da democracia. Então, creio que é um duplo apelo, eu diria. O primeiro, o apelo ao bom senso daqueles que estão fora do campo da democracia para que renunciem a esta atitude nesse momento ilegal, inconstitucional, imoral. E, por outro lado, o apelo àqueles que participam da vida institucional do país, que tenhamos diálogo. Isso é fundamental para o país caminhar. Nós temos graves problemas fiscais, sociais, a serem desatados, e por isso é preciso a colaboração de todos. Senador, tem uma pergunta para você. Posso mandar? Senhor... Desculpe. Uma pergunta sobre uma notícia que foi divulgada agora no jornal Estado de São Paulo, dizendo que a PGR pede o arquivamento em série de investigações que atingem Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro, em breve, perde o foro privilegiado dele, né? E a PGR já apresentou novos pedidos, aí são mais de 10 pedidos de arquivamento de investigações. Então, tem todas as questões que envolvem o presidente Bolsonaro em relação ao Covid. Tem também aí a questão dos imóveis, os 51 imóveis comprados com dinheiro. Queria entender do senhor como é que fica essa questão da justiça em relação a esses processos e essas denúncias contra Bolsonaro a partir do momento em que ele perde a presidência, perde o foro privilegiado. Como é que isso vai ficar a partir de 1º de janeiro? Eu quero crer que esses pedidos de arquivamento, salvo exceções, não haverá nem tempo para apreciá-los, uma vez que nós temos praticamente aí um mês de funcionamento do Poder Judiciário antes do recesso, que começa dia 20 de dezembro. Por que isto é relevante? É que, com a perda do foro por prerrogativa de função no Supremo, todos esses processos descerão automaticamente e sairão, portanto, das mãos do Procurador-Geral da República e dos seus auxiliares íntimos. E isto será provavelmente dirigido ou à Justiça Federal ou à Justiça Estadual, de acordo com a matéria. Daí, talvez, esse assodamento de precipitar conclusões, mas em cada inquérito há um relator no Supremo e seguramente aquilo que for desarrazoado será rejeitado por esse relator. Provavelmente ele dirá que as investigações devem prosseguir e, quando isso ocorrer, já não será no âmbito do Supremo, e sim
nas primeiras instâncias, ou da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Então, a intenção é prorrogar isso para frente e, ao mesmo tempo, também um lavar de mão a jato dessas questões todas nesse momento, né, com o governo ainda em atuação. Aparentemente é isto, né? Porque se são em série, eu não vi a notícia, mas quero crer que há pelo menos indícios dessa precipitação, que não, a bem da verdade, não vem de hoje, né? Infelizmente, nós tivemos o governo menos escrutinado da história e por isso compareceu à lista eleitoral com a falácia de que era um governo com menos corrupção. Não, era um governo com menos transparência, com menos controle, com menos investigação. Apenas isso. E isto aparecerá, quero crer, no interior do sistema de justiça muito em breve, mesmo com um arquivamento ou outro, mas muitos processos ainda prosseguirão e a verdade vencerá. A verdade, afinal, nos libertará. Edu. Não, a pergunta que eu queria fazer, senador, é em relação a todos esses crimes que têm sido cometidos ao longo desses últimos meses, desde a eleição do Bolsonaro. Eu até diria ali próximo, depois do primeiro turno, tá? A gente viu uma acelerada muito grande, desde do assédio, né, de patrões ali aos trabalhadores. A gente viu, estava conversando agora com o Jamil Chad, por exemplo, o desmatamento em outubro bateu novos recordes, porque aquela expectativa de que você vai mudar a sua política ambiental, então a turma querendo dar aquela última aproveitada, né, enquanto ainda pode passar a boiada. A gente viu, durante esses atos golpistas, né, manifestações nazistas, a gente viu violência acontecendo com pessoas nas redes sociais, a gente viu também muita mentira, ameaça, etc. E tem muita gente que é daquela linha do, poxa, vamos virar a página, o Brasil não aguenta mais isso, é daqui para frente, etc. Eu não sou, né? Eu acho que a gente não pode deixar impune tudo isso que está sendo feito, porque, enfim, isso fez muita gente sofrer, isso desmatou muito, como a gente está falando, isso, enfim, causou muita dor e danos. E eu queria perguntar para o senhor o que você acha que deve ser feito com todos esses crimes que estão sendo cometidos ali desde do término do primeiro turno até agora, que teve uma escalada gigante dessa criminalidade, talvez com essa certeza aí da impunidade. A questão fundamental, Eduardo, é como se vira a página. Eu sou a favor de que se vire a página, mas de verdade. O Brasil virou a página da escravização negra? Não. Os ecos aí estão, até hoje, a reverberação na brutal desigualdade social e no racismo, porque a página não foi virada corretamente. Nós viramos a página da ditadura? Não. Aí estão hordas clamando por intervenção militar em portas de quartéis com camisas de torturadores, clamando por um novo AI-5. É a prova que nós não viramos a página corretamente. E essas lições, por conseguinte, devem seguir a compreensão do que é virar a página de verdade no livro da história. É preciso distinguir. Uma coisa é retaliação, vingança, ódio. Não somos desse time. Outra coisa é justiça. E somente com justiça se vira a página de verdade. Quando você vai ao Chile, você encontra lá um museu dedicado à memória do que foram os terríveis anos da ditadura. Do mesmo modo, na Alemanha, em relação ao nazismo, em relação aos campos de concentração. Falar do Holocausto é a forma de exorcizá-lo. Esta lição nos é dada por aqueles países que viveram e alimentaram o terrível nazismo. Então, do mesmo modo, nós temos sim que virar a página desse momento difícil da vida brasileira com justiça. Justiça não significa perseguição. Justiça significa aplicação da lei. E no que depender de mim, a lei será aplicada. Naquilo que eu puder ajudar, onde estiver, no Senado ou em qualquer outro lugar, a lei vai ser aplicada de modo isonômico, para que aí sim haja virada de página. As
As pessoas que estão agredindo outros no meio da rua estão cometendo crimes. Quem está financiando, nesse momento, o golpismo está cometendo crimes. Crimes que estão no Código Penal. Me refiro às pessoas que estão lá mostrando a sua face e aos covardes que estão escondidos nos seus escritórios, no ar-condicionado, e não têm sequer a dignidade de segurar a mão dessas pessoas que estão aí no sol e na chuva, que são os financiadores disto tudo. Então, é preciso que haja justiça, aplicação da lei. Quem comete o crime tem que ser investigado, e o Poder Judiciário vai julgar. Na minha perspectiva, é isso que deve ocorrer. Senador, logo mais a gente vai receber o Fábio Vitor, que é um jornalista que lançou um livro importantíssimo, agora chamado Poder Camuflado. Mas eu queria antecipar, aproveitar a sua presença aqui, antecipar um pouco esse assunto da relação do governo com os militares. O senhor acaba de falar esse espetáculo que continua acontecendo na frente dos quartéis, e a gente nota que, no mínimo, com a conivência do Ministério da Defesa, da conivência dos comandantes dos quartéis, isso é um problemão para o começo do governo Lula, não? Esse mau comportamento dos militares até agora. Parece até que eles fazem parte de um partido político, né? Estão agarrados ao poder, no mínimo inflando essa turma que está na frente dos quartéis. Como é que você acha que o governo deve lidar com essa turma? É uma má tradição brasileira, essa ideia da tutela militar, chegar ao ponto de subverter o artigo 142 da Constituição Federal para dizer que ali haveria uma espécie de legitimação das Forças Armadas como poder moderador. E isso é um absurdo jurídico, um absurdo lógico. O que há é que a função militar é subalterna aos poderes constitucionais. Como há essas inversões, e infelizmente fazem parte dessa difícil trajetória republicana, amanhã, 15 de novembro, nós precisamos garantir essa desideologização, sobretudo dos corpos armados do Estado, aí me referindo às três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, e também às polícias. Quem usa arma exerce, portanto, o monopólio do uso legítimo da força, não pode colocar tal prerrogativa a serviço de suas ideologias. Então, nós precisamos remover esse entulho bolsonarista, aplicando a lei e invocando o óbvio. Eu morei em Brasília muitos e muitos anos como juiz federal e depois como deputado federal. Nunca vi no setor militar urbano, em Brasília, este nível de baderna. Então, se nunca houve, por que vai haver agora? Exatamente, Chico, é um indício disso que você gentilmente chamou de conivência. Então, é preciso fazer com que situações idênticas sejam tratadas de idêntico modo. Já aconteceu isso no setor militar urbano em Brasília? Jamais. Se não aconteceu, não pode acontecer agora. E se está acontecendo, tem que parar de acontecer. Então, é assim que você deve tratar, usando a chave fundamental de estruturação de uma força armada, que é a hierarquia e a disciplina. Aquela nota dos militares, semana passada, fala em cadeia de comando. Muito bem, no ápice da cadeia de comando está Sua Excelência, o povo, que escolhe o presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. No dia 1º de janeiro, essa cadeia de comando terá outro ápice, outro vértice. E, a partir daí, obviamente, a orientação vai ser que haja este afastamento das Forças Armadas da luta político-partidária. Isso não lhes cabe, por uma razão óbvia. Eles estão com a arma na cintura. Quem está com a arma na cintura não pode ter os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Bônus, ônus. Se há poder, há limites. E esses limites, infelizmente, foram ultrapassados por esse assulamento feito pelo bolsonarismo nesse período
em relação aos corpos armados do Estado. Isso tem que acabar. Perfeito. Edu? Eu queria fazer uma pergunta, e entendo que talvez seja um tema delicado, porque o seu nome é cotado para ocupar essa posição, mas eu fui muito crítico quando, enfim, o Moro foi indicado para ministro da Justiça, por todos os motivos, enfim, que hoje em dia já são de conhecimento de todo mundo. E depois, durante a pandemia, eu falei o seguinte: veja que a gente tem um problema sério, que o ministro da Justiça deveria falar de uma forma muito mais ampla sobre justiça e colocar uma pessoa, porque o tema, né, eleitoral quase, ou um tema que era uma preocupação popular, era a questão da corrupção, né? Até por conta da Lava Jato, de todos esses assuntos que foram martelados ali durante anos ali pela imprensa, e colocaram supostamente um cara que era especialista em corrupção, que a gente viu que nem isso ele era especialista, para ser o ministro da Justiça. E aí, de repente, veio a pandemia. E na pandemia tinham, assim, inúmeras questões no campo jurídico, de tipo, como é que fica a relação patrão e empregado, o que as empresas podem fazer, e as dívidas que as pessoas têm, dívidas de empresas com cliente, empresa com fornecedor, banco com as pessoas, empresa com bancos, e as relações de contrato com as pessoas de fora. E aí o Moro sumiu, ele sumiu. E eu fiz comentários durante as minhas lives, ele passou assim meses sem falar uma palavra, quando o país inteiro não entendia como funcionaria a lei naquele momento de ruptura, né? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a gente sempre idealiza ali no personagem do ministro da Justiça alguém que vai resolver um problema específico que é meio que moda naquele momento no país, quando o ministro da Justiça tem muito mais a fazer do que isso. É alguém que tem interferência na economia do país, nos contratos que se estabelecem na sociedade de uma forma mais ampla. Eu queria te perguntar quais características, nesse momento de mundo que a gente estava vivendo, nesse momento de país que a gente está vivendo, quais características você acha que a gente deve esperar de um futuro ministro da Justiça do governo Lula e da importância que esse ministro vai ter nesse novo mandato? O Ministério da Justiça tem uma longeva história no Brasil e já foi ocupado por vários perfis. O perfil que eu acho que a hora presente no Brasil exige abrange, a meu ver, dois eixos fundamentais, Eduardo. O primeiro, e isto que você aponta, uma espécie de facilitador do diálogo nacional, abrangendo os três poderes e também as forças vivas da sociedade, empresariado, classe trabalhadora, consumidores, e assim sucessivamente. O Ministério da Justiça tem essa dimensão institucional de buscar a máxima harmonia possível a partir da interpretação da lei, do diálogo com o Judiciário, com o Ministério Público, com os ramos independentes do Estado, a fim de que o trânsito da sociedade se dê de modo mais desobstruído quanto possível. Por outro lado, o segundo eixo é que, sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, está a temática da segurança pública. E acho que aí, sim, um olhar especializado, mais técnico, é fundamental. Eu iria por aí. Acho que essa conjugação de uma perspectiva política, de um lado, facilitador, diálogo, trânsito, bom senso, equilíbrio, e, por outro lado, tecnicamente, uma equipe forte, cuidando dos temas atinentes à governança federativa da segurança pública, porque é um terreno em que o Brasil precisa avançar. Os serviços de segurança no Brasil são, sobretudo, estaduais, bem sabemos, e assim continuará. Mas nós temos, crescentemente, desafios que transcendem as fronteiras de cada unidade federada, e, por isso, é preciso buscar uma maior colaboração. Refiro a apenas um, segurança na Amazônia. É impossível avançar como o mundo exige, e o Brasil exige, e o nosso tempo exige, e as atuais e futuras gerações precisam, se não houver uma ação articulada da esfera federal com os vários estados, os 9 estados integrantes da Amazônia Legal. Então, é preciso também que o Ministério da Justiça se ocupe desses temas que são estratégicos, que dizem respeito à nova economia, economia verde,
que dizem respeito à prestação de serviços ambientais, ecossistêmicos, segurança climática do Brasil e do mundo, e a segurança pública é vital, porque isso significa o combate à biopirataria, ao garimpo ilegal, ao tráfico de madeira, a crimes violentos que ocorrem, infelizmente, aí na Amazônia brasileira, segurança das terras indígenas. Então, o Ministério da Justiça também tem essa dimensão técnica, sobretudo no que se refere à articulação da política pública de segurança naquilo que for possível o governo federal intervir, entre os quais esse tema da Amazônia, que é essencial para o lugar do Brasil no mundo. O que vai nos próximos anos evitar que nós sejamos apenas uma mera plantation é a economia verde, é o território no qual devemos avançar. E, portanto, como você diz corretamente, o Ministério da Justiça tem que estar integrado às demais políticas de governo, entre os quais menciono esse exemplo. Há outros tantos, combate às milícias. Esse é um tema fundamental. Nós não podemos ter frações do território brasileiro suprimidas à autoridade do Estado. Então, há alguns temas em que há transversalidade e há outros em que o Ministério da Justiça deve exercer um papel de liderança.